Galera, o Grande Dragão Branco foi um grande sucesso de 1988. Exatamente, eu não sou tão velho, mas eu, assisti esse grande clássico. Eu tenho certeza que seu pai, sua mãe, sua tia, todo mundo aí, nessa faixa etária aí, entende o que eu tô falando e já apresentaram pra vocês essa grande obra de arte. Por que eu tô falando isso? O Dragão Branco foi um grande marco da história de 88. Por quê? Chegou com uma maneira diferenciada de nos trazer ação. E até mesmo porque o gênero artes marciais naquela época era o que estava no momento, estava no hype. E o grande astro do momento era quem? O Jean-Claude Van Damme. Era o cara, o cara por trás do Grande Dragão Branco. E era o cara responsável por dar vida ao Frank Dux. E galera, eu vou falar pra vocês, foi uma época insana, foi uma época muito badass e uma das melhores. E o Grande Dragão Branco, ele veio de uma maneira tão diferenciada no quesito artes marciais e também no quesito trilhas sonoras. Eu tenho certeza que muita trilha sonora desse filme marcaram sua geração. E até hoje é considerado por muitos um dos melhores filmes de Jean-Claude Van Damme, o Grande Dragão Branco. Então vou matar um pouquinho a saudade pra gente saber como é que foi. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes de começar esse vídeo badass, deixa eu pedir humilde pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe que tá crescendo. Graças a vocês estamos rumo a 1000 inscritos e a gente vai chegar lá se Deus quiser. E depois, cara, daí pra frente a gente vai chegar lá, tenho certeza. Beleza? Tá do nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, o Grande Dragão Branco de 1988 foi um grande marco da história. Por quê? Foi um filme que deixou muita lembrança, trouxe muita, novidade para aquela época. Por quê? O que hypava aquela época era filme de artes marciais, filme de guerra, filme de ação. Então, a todo momento, a gente esperava algo do tipo. E como eu posso falar, o ator da vez era quem? O Jean-Claude Van Damme. Por quê? O cara tava no auge, O cara tava no auge. Então, ali, ele apresentava pra gente aqueles músculos badass que deixava qualquer mamanjo com inveja e as mulheres babando. Por quê? Tudo aquilo ali era novidade. Então, cada pose que o Van Damme fazia, cara, mostrava cada veia do seu pescoço, cada braço badass. Então, aquilo ali deixava a gente daquele jeito, sabe? E tudo que a gente via daquele cenário de artes marciais era novo. Então pra gente aquilo ali era novidade. Então o Grande Dragão Branco conta a história de Frank Dux, que tinha ido até Hong Kong para ser aceito no comitê de competição de artes marciais clandestina. Enquanto tentava ganhar acesso ao submundo das artes marciais, Frank também precisava fugir dos oficiais militares que consideravam ele um desertor. Então o Frank fez um amigo chamado Ray Jackson. Então a partir daquele momento eles começaram a ter o que? Várias lutas, eles passaram por vários desafios, um mais badass do que o outro. E aquilo ali hypava demais porque era muita novidade. Então as coreografias, o cenário, as formas de apresentar os movimentos de artes marciais era diferenciado. Então aquilo empolgava demais. Então a gente viu o Ray Jackson e o Frank passar etapa por etapa, até o exato momento que o Ray Jackson precisou encarar quem? O próprio Chong Li. Chong Li, para quem não sabe, ele foi interpretado pelo lendário Bollywood, galera. Exatamente, essa lenda viva. Cara, esse maluco na época era badass. Eu tinha medo do Bollywood, eu tinha medo, porque ele passava muita, aquele olhar sanguinário, psicopata. Então ele fazia o que? Ele fazia a gente ficar com medo dele. Então o Ray Jackson foi assassinado em uma competição direta com o próprio Chong Li. Exatamente, galera. Diante dessa situação, o Frank ele se viu sem saída. Porque ele precisava não somente lutar para salvar sua própria vida, mas também para vingar o seu melhor amigo. Então foi aí que houve todo aquele duelo, aqueles clássicos movimentos de artes marciais.
Quando foi o combate entre Chong Li e o Frank, galera, falar pra vocês, foi insano. Foi uma luta badass. E o que era mais badass foi o que? Aquela belíssima trilha sonora. Cara, que trilha sonora, que música épica. E que é claro que eu sei que muita gente é fã. E até hoje, quando é tocada, todo mundo fala, cara, o grande clássico, o Dragão Branco. Que música badass. Que música é essa, Dom? A música de Stan Bush, que é o Fight to Survivor. Exatamente, galera, que música top. Chega a arrepiar quando eu escuto essa música. Eu tenho certeza que você curte essa música até hoje. Mesmo que você não tenha visto o filme, mas de alguma forma você viu essa música badass. Então, quando tocava essa trilha sonora, galera, eu vou falar pra vocês, eu saía na rua com vontade de desafiar qualquer um. Mesmo que eu fosse apanhar, mas aquela música me dava força, me dava, sabe, me dava vontade de sair na rua pra sair na bordoada com qualquer um. Porque ela instigava a gente. Então, quando a gente saía do cinema, a galera saía do cinema, saía, sabe, tudo pegando fogo. Porque aquilo ali era novidade, aquilo ali era cinema. Então, aquela novidade de artes marciais apresentada pelo Van Damme, cara, era muito badass, porque a gente sabe que o grande clássico do Van Damme é começar apanhando, sabe? Sempre foi assim. O Van Damme sempre começando apanhando, né, indo aqui e ali, aí depois ele vai se recuperando. Mas Chong Li era um cara safado. Ele era, por quê? Porque além dele ser um cara muito cruel, muito sanguinário, além de ter assassinado o seu melhor amigo, né, no caso o Ray Jackson, ele trapaceou contra o Frank. Porque no desenrolar da luta, ali ele viu que precisava de algo mais para poder derrubar o Frank. E aí ele joga aquele pozinho no olho do Frank, né, cara? E aquela cena perece. Super casca grossa com o Van Damme cego, sem enxergar nada, galera. Sabe, aqueles gritos que ecoavam por todo o cinema. Então a gente via aquilo ali e a gente ficava, cara, que insano. Então o Chong Li partia pra cima com tudo, com toda a violência pra cima do Frank. Mas o Frank sempre se sobressaindo com a sua vasta experiência em artes marciais. E é claro que com o desenrolar da tão badass trilha sonora do Stan Bush, Fight to Survivor, que eu vou falar pra você, era demais ouvir essa música ao som do que? Daquelas coreografias, sabe? Das lutas, dos golpes transferidos com o Van Damme, aquele chute aéreo clássico, né? Com aquela abertura de pernas, cara, aquilo ali deixava a gente empolgado. Esse filme, O Grande Dragão Branco, é considerado por muitos até hoje, pelos fãs do Van Damme, um dos melhores do ator. Tá, então a gente viu todo o desenrolar da luta do Frank contra o Chong Li. E é claro que o Frank venceu o Chong Li na raça. Mesmo cego, ele conseguiu derrotar esse grande vilão e vingar o seu melhor amigo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento desse filme nessa época foi de $1,5 milhão. Exatamente. Em 88 era muita grana. Mas eu vou falar outra coisa melhor ainda. Com esse orçamento, a bilheteria bateu o recorde de $50 milhões. Exatamente, era muita grana para o ano de 1988. Se esse filme fosse feito hoje, talvez o seu orçamento seria muito mais, mas é claro que os tempos mudam e nem tudo são flores. Mas para aquela época, Jean-Claude Van Damme estava no auge da sua idade, né? Era o cara sensação do momento, era o single sex daquela época. Todo mundo queria ser o Van Damme, sabe? Mostrar aqueles músculos, sabe? Aquelas veias, aquele chute aéreo, toda aquela coreografia. Começar sempre apanhando, depois vir com aquela, sabe, ressurgimento, com aquela vontade de vencer e dar o troco. Isso era a marca registrada do Van Damme e foi até hoje. Então o que acontece? O Grande Dragão Branco, ele de fato ele não é apenas um grande clássico, mas também ficou na memória de muita gente, considerando que muitos adoram esse filme pela sua trilha sonora marcante, pelos seus efeitos e tudo isso em um único lugar, em um único filme, sabe? Misturando trilha sonora, artes marciais, romance, perseguição, assassinato. Então esse filme de fato para aquela época foi um grande sucesso e consideravelmente um dos melhores, né,
como eu posso dizer assim, da franquia dos filmes de Jean-Claude Van Damme, O Grande Dragão Branco. Cara, que filme top. Toda vez que eu escuto essa música do Stan Bush, Fight to Survivor, galera, é impossível não se emocionar. Eu vou falar pra vocês. E vocês já ouviram falar desse filme? Vocês já assistiram? Você tem ele aí no cantinho da sua casa? Você guarda como recordação? O que você aprontava quando você terminava de assistir esse filme? Você saía com vontade de sair brigando com seus amiguinhos, lutar com qualquer um, mesmo que você fosse apanhar? Comenta aí que eu vou adorar saber. Beleza? Então tá entregue mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado de voltar um pouco no tempo e trazer um pouco de nostalgia pra vocês. Então não saia do vídeo sem se inscrever, que cara, vocês ajudam demais no nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!